É uma alegria podermos estar reunidos com os irmãos para louvar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar por ocasião deste culto. Vamos orar buscando a presença de Deus. Vamos orar consagrando nossas vidas ao Senhor. Vamos orar para que o Senhor fale conosco, de tal forma que nós não saiamos deste lugar da mesma maneira que nós chegamos, mas que sejamos transformados pela sua bendita e poderosa palavra. Façamos isso neste momento, em nome de Jesus. Senhor nosso bom Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença em oração na manhã deste dia, o dia do Senhor, e Te agradecemos pelo privilégio de iniciar mais uma semana na Tua casa, a casa de oração, reunidos com os Teus santos filhos para buscar a Tua santa face, para louvar, para orar, para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, por favor, fale conosco na manhã deste dia. Que o bendito Espírito Santo aplique as verdades celestiais da Tua palavra aos nossos corações. Que nós não saiamos daqui da mesma maneira que entramos, mas que sejamos tocados pela Tua palavra e busquemos ocasião oportuna para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor falar a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Sentem, meus irmãos, por gentileza. Josué, capítulo 6. Abram as nossas Bíblias por gentileza em Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Eu farei a leitura de todo este capítulo. É o sexto livro da Bíblia, Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Eu lerei o texto bíblico dos versos 1 a 27. A bendita palavra de Deus nos diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então, Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse: Levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas e chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Com licença. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: Não gritem, nem façam ouvir a sua voz. Não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser: Gritem, então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez.
Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial. E assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente aquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela ali em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Assim, o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, e as muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente a fio de espada tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com tudo o que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém queimaram a cidade e tudo o que havia nela. Então somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lançará os seus alicerces, e à custa do seu filho mais novo lhe colocará os portões. Assim, o Senhor estava com Josué, e a fama dele se espalhou por toda a terra. Amém. Esse é um texto longo, mas a parte mais importante do sermão já aconteceu. Nós lemos a palavra de Deus. Amados, quem de nós não tem obstáculos na jornada da vida cristã? E mais, nós podemos ter obstáculos tanto de natureza espiritual, às vezes aquele pecado de estimação, que nós fugimos e logo voltamos para ele, que nos impede a santificação, e nós percebemos que tem impedido também o nosso progresso. Às vezes obstáculos de outra natureza, de natureza física, às vezes uma doença,
que nos atribula o coração. Às vezes obstáculo de natureza financeira, que nós vemos que às vezes sobra dia no fim do dinheiro, não é? Acabou o dinheiro e ainda tem dinheiro para o mês virar. E agora? Uma coisa é dizer, confio em Deus. Outra coisa é confiar quando os obstáculos surgirem. O texto nos mostra que havia um obstáculo para a posse da terra prometida. Esse obstáculo era a cidade de Jericó. E é uma coisa muito interessante que acontece conosco. Parece que quanto maior o obstáculo, menos nós confiamos em Deus. Parece que nós pensamos assim, não, isso aqui está muito difícil. Isso aqui eu vou ter que dar uma facilitada para Deus. Então eu vou resolver até um pedaço, aí depois Deus consegue me ajudar. É curioso isso, porque deveria ser exatamente o contrário, né? Quanto mais difícil, mais confiança. Quanto mais difícil, mais segurança da intervenção divina. Quanto mais difícil, maior deveria ser a nossa fé. Mas parece que nós fazemos o contrário. Quanto mais difícil, mais nós tentamos elaborar algumas estratégias para tentar facilitar o trabalho do Senhor. Meus irmãos, nós não confiamos no Senhor porque aceleramos ao ouvir o sermão, sim, eu confio em Deus. Nós confiamos no Senhor quando nós chegamos diante dos obstáculos, grandes obstáculos, independente de que natureza sejam esses obstáculos, e permanecemos obedientes ao Senhor. Talvez Josué poderia ter dado a volta, não, deixa Jericó para lá, mas fazia parte dos planos do Senhor. Na nossa jornada cristã, na nossa caminhada cristã, rumo à nossa terra prometida, fique muito tranquilo. Se você ainda não enfrentou grandes obstáculos, você os enfrentará. E se você os está enfrentando hoje, confie no Senhor. O Senhor nos chama a confiar nas estratégias dele. Os versículos 1 a 5 mostram que nós devemos confiar nas estratégias do Senhor, independentemente do tamanho do desafio. Veja, quer ver? Com doença, às vezes, nós pensamos assim, olha, isso aqui é só uma dor de cabeça, disso eu não preciso de Deus. Ou o contrário, isso é um câncer, isso eu preciso de Deus. Nós nos enganamos ao pensar que existem categorias de dificuldades para as quais Deus age ou não. Meus irmãos, o Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, Ele deu uma garantia para os seus seguidores. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, como foi lido aqui na chamada à adoração, para sempre, para sempre. Então nós temos que confiar em Deus independentemente do tamanho do obstáculo. Não tem como nós darmos uma facilitada no trabalho de Deus. Olha, Senhor, esse obstáculo é muito grande, então eu vou fazer aqui a metade do caminho, aí depois o Senhor só segue o fio da meada. Às vezes nós fazemos isso, não fazemos? Eu vou dar um jeitinho aqui, Senhor, daí o Senhor já sabe por onde ir. Meus irmãos, isso é de uma petulância tal, que nós, em outras palavras, estamos dizendo, se eu estivesse no lugar do Senhor, eu conseguia resolver isso aqui muito mais fácil. Veja que na maioria das vezes, ao longo das Escrituras, o povo do Senhor enfrentou obstáculos diversas vezes mais superiores do que eles. Mas o Senhor disse para o povo de Israel que não escolheu eles porque eles eram numerosos, porque eles eram ricos, porque eles eram capazes. O Senhor escolheu eles por quê? Porque Ele decidiu amá-los. O Senhor nos amou, por isso Ele nos escolheu. Então, não tenha vergonha de pensar, não, mas esse obstáculo é tão pequenininho, ore por esse também.
se lembra que a casa de Raabe era em cima do muro? Rico do muro. Para dar para construir uma casa em cima do muro? Rico do muro. Imagine o quão fortificada era essa cidade. No capítulo 2, versículo 15, diz que a casa dela ficava em cima do muro. E os estudiosos estimam que Jericó tinha muros de 10 metros de altura por 4 de largura. Humanamente falando, quem que pegaria o domínio dessa cidade? Lembre-se quem eram os judeus. Eles não eram chamados judeus ainda, né? Eles eram os hebreus. Sabe o que significa hebreu? Hebreu significa andarilho, caminhante, vagante. Porque eles estavam saindo da perdição e caminhando até a terra prometida. Em algum grau nós somos hebreus. Nós estamos caminhando de passagem por essa terra, em direção à nossa terra prometida. Quem que eram essas pessoas? Era um grupo de escravos sem treinamento militar nenhum. Como é que eles dominariam uma cidade fortificada? Irmãos, nós devemos confiar nas estratégias do Senhor, independentemente do tamanho do obstáculo, independentemente do problema que está diante de nós. Jericó, geograficamente, era uma cidade estratégica, porque a terra que Deus estava dando para o seu povo era a terra de Canaã. Jericó cortava Canaã. Então eles tinham que passar por Jericó. Não dava para dar a volta. Não tinha como deixar aquela cidade no meio. Olha o tamanho do problema. Olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Certamente você tem problemas que são muito maiores do que as suas forças para resolver. Certamente nenhum de nós chegou aqui nessa manhã pensando assim: caramba, na minha vida não há dificuldade nenhuma. Será? Às vezes nós pensamos assim, né? Não, agora eu vou adorar a Deus, vou esquecer todos os meus problemas. Não! Traga-os juntos e apresente-os aos pés da cruz. Apresente-os aos pés do Senhor. Porque o versículo 3 a 5 vai nos mostrar que o Senhor vai dar uma estratégia para Josué. Ele vai dizer: olha, está vendo o tamanho do problema? Mas eu estou entregando a cidade para você. Eu vou dar a vitória. E agora eu vou dizer para você o que você vai fazer. O que Josué poderia fazer? Josué poderia, humanamente falando, fazer um cerco. A cidade é murada, vamos fazer um cerco. Ninguém entra, ninguém sai, daqui a pouco eles começam a sentir fome e sede e eles vão ter que se render. Outra estratégia: não, vamos colocar aquelas escadas, né, grandonas, e vamos fazer o nosso exército subir pelos muros e tomar a cidade. Mas não. A estratégia do Senhor, instruções detalhadas. O Senhor não apenas, no versículo 2, ele promete a vitória. Os versículos 3, 4 e 5, ele mostra como essa vitória será alcançada. Você consegue entender isso? O Senhor ele não apenas promete a vitória de modo vago. Ele mostra os meios pelos quais a vitória será alcançada. O Senhor, meus irmãos, tem nos dado meios para alcançar a vitória. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos aqui um manual de como nos comportar, como conduzirmos na vida. E às vezes nós pensamos assim: qual estratégia será que eu devo seguir para fortalecer a minha comunhão com Deus? Aí a palavra de Deus diz o quê? Medita nesta lei, lê ela, dia e noite, ore, manifeste ações de graças ao Senhor. Aí o cristão não se prepara para cultuar, não ora, não ouve o louvor, não lê as Escrituras, não procura conhecer mais a palavra de Deus, e depois ele fica se perguntando: nossa, por que será que eu estou tão fraco diante dos obstáculos da vida? Simples, o Senhor está dando a estratégia e nós não estamos seguindo. Veja que o Senhor não apenas promete a vitória como uma promessa genérica e vazia. Ele dá os meios pelos quais. Agora, 7 sacerdotes vão andar o povo, depois vai vir a arca, depois o povo armado, e
na frente vai gente armada de novo, ninguém vai gritar. O Senhor está dizendo como o povo deveria se comportar para que eles conquistassem a vitória. Irmãos, nós devemos confiar em Deus mesmo diante daquilo que é humanamente impossível. Nós devemos confiar em Deus mesmo diante daquilo que é humanamente impossível. A fé bíblica não é uma fé irracional que ignora os problemas, não. Deus sabe que você sofre diante das dificuldades da vida. Se é só você ler o livro de Salmos, você vai ver ali a alma do crente rasgada diante da presença de Deus. É só você ler os Salmos e você vai ver Davi dizendo assim: Senhor, eu vou me afogar na minha cama. De tanto que eu choro, de tanta tristeza, de tanta angústia que consome a minha alma. Será que você nunca foi dormir chorando diante das dificuldades, das adversidades da vida? O Senhor não ignora os problemas que nos assolam. Só que o Senhor chama a atenção para o tamanho dele. O problema é grande, Jericó é grande, mas Deus é grande. Eu não tenho que apenas olhar para o tamanho de Deus e me acomodar. Eu tenho que ver o que é que Ele está mandando eu fazer. Confiemos em Deus mesmo diante do que é humanamente impossível. O Senhor permite que grandes problemas assolem a nossa vida, para que nós reconheçamos a nossa dependência dele. Foi falado aqui pelo presbítero da escola bíblica, não foi? Às vezes está tudo muito fácil, até no evangelismo a gente pensar aquilo ali, porque muitas ocasiões o Senhor coloca problemas enormes diante de nós, para mostrar a nós mesmos o quanto dependemos dele. Meus irmãos, o Senhor não faz isso por causa dele, Ele faz isso por causa de nós. Ele quer mostrar para nós o nosso coração. Na hora que o problema se agiganta, na hora que a dificuldade se agiganta, para quem nós corremos? Veja que não se trata de força de vontade, mas de compreender e descansar na vontade de Deus. É assim, meu irmão. Não confie na lógica humana. Você não é tão esperto quanto você acha que é. A sabedoria de Deus é infinitamente maior do que a minha e as suas somadas. Pela lógica humana, o que Josué deveria ter feito? Um cerco. Pronto. Vou fazer um cerco aqui e deixar esse povo. E às vezes nós fazemos isso. Se eu fizer isso, depois aqui e então aqui no outro, vitória. Aí a gente dá o primeiro passo e cai. Ah, Deus não gosta de mim, Deus não me abençoa, Deus não cuida de mim. Muito pelo contrário. Nós estamos dependendo da nossa lógica, da nossa estratégia e não da de Deus. Nós olhamos, não, esse problema é grande, esse problema vai ter que ser a minha estratégia para amaciar aqui. Sabe quando a gente é criança? Que a gente pega uma mãe da mão e diz assim para os pais ou para alguém mais velho, né? Começa aí, daí a pessoa começa, então a gente vai seguindo. É assim com Deus. É Ele que começa. É Ele que facilita a nossa vida. Não somos nós que facilitamos a vida. Não somos nós que deixamos, não, ó Senhor, está aqui agora a linha vaga para o Senhor seguir. Ele que faz. Nós precisamos confiar no Senhor. Às vezes nós queremos resolver questões espirituais com métodos carnais. Às vezes nós queremos resolver questões espirituais com métodos carnais. Meus irmãos, a pessoa não sente vontade de ir ao culto. Você não tem uma pílula que vai despertar em você a vontade de cultuar. Essa é uma questão espiritual. O método é espiritual. Não tem como. Ah, eu não estou amando o meu próximo. Pois é, não tem a pílula do amor que você vai receber. Nossa, fui naquele culto e agora não. A vida cristã deve ser vivida. Nós não podemos resolver os problemas, os dilemas espirituais
espirituais com metodologias carnais. Ou nós obedecemos ao Senhor, independentemente do tamanho da dificuldade, do problema, do obstáculo, ou nós não confiamos nele, de fato. Segunda parte do nosso texto nos mostra que nós devemos confiar nas estratégias de Deus. A primeira parte, independentemente do tamanho do problema. A segunda parte do nosso texto nos diz que nós devemos confiar nas estratégias de Deus, colocando em prática aquilo que Ele ordena. E nós vamos ver isso dos versículos 6 a 21. Se você ler novamente na sua casa esse texto, parece que o autor está sendo repetitivo e maçante, né? Então eles fizeram isso, aí no segundo dia de novo, e depois fizeram por mais 3 dias, e depois eles fizeram de novo, e aí chegou o sétimo e eles fizeram: mas eu já entendi isso. Eu entendi isso. Por que eu estou repetindo tantas vezes? Dentro da literatura hebraica, tem um recurso de ensino que a gente usa aqui no Brasil, que é a repetição. A gente vai repetindo. Por que músicas são bons instrumentos pedagógicos? Porque a gente fica cantando, cantarolando, ou seja, a gente vai repetindo, não é? O Senhor está repetindo para dar ênfase na necessidade da nossa obediência. O Senhor não apenas promete a vitória, Ele diz como ela acontecerá. O Senhor nos promete vitória na nossa vida cristã. Na sua palavra Ele nos diz como ela acontecerá. Temos colocado-a em prática. Josué e o povo não discutem a estratégia. Olha, Deus deu uma ideia. Agora vamos discutir assim. Não, Deus não dá ideias. Deus dá ordens. E isso é o que nos constrange no Evangelho. Porque ninguém de nós gosta de receber ordens. Mas a hierarquia é algo que Deus estabeleceu na criação. Não tem como fugir da hierarquia. Não tem para onde correr. E no que diz respeito à jornada da nossa vida cristã, lembra do último sermão? O comandante dos exércitos celestiais se apresenta para então iniciar a tomada da terra prometida sob a liderança de Deus. O Senhor não deu uma ideia. Ele disse a estratégia que deveria ser seguida. Nós vamos ver daqui a alguns meses, grande esse caso, que quando o povo de Deus vai enfrentar a cidade de Ai, eles não seguem a estratégia de Deus e eles passam vergonha. Eles são envergonhados. Então, nos versículos 6 a 21, nós vamos ver esse monte de repetição, porque o Senhor está dando ênfase na importância da obediência, de praticar aquilo que Ele fala. Josué e o povo não discutem a estratégia, não questionam, não improvisam, não tentam dar uma melhorada. Eles falam: é assim que o Senhor quer? Tá bom, então vamos. E Josué ainda chama a atenção do povo: olha, eles não digam uma palavra sequer. Podia alguém pensar assim: não, mas peraí, se no 7º dia nós vamos gritar, eu vou começar a gritar no primeiro, então. Daí já, imagina. Não, Deus não precisa de ajuda. O que Ele disse que deveria acontecer é assim que deve acontecer. Só que nós ficamos insatisfeitos, porque a gente pensa: não, mas por que gritar só no 7º? Vamos gritar antes também. Mas aí, ó, o som aí vai poder vibrar essas paredes. Não. Será que o nosso grito causaria tremor em paredes de 4 de largura por 10 de altura? Meus irmãos, o texto enfatiza 3 coisas pelo menos. Ordem, versículo 8. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, a arca da aliança o seguinte. Assim como o Senhor falou, o sacerdote repassou. Josué repassou aos sacerdotes e assim eles fizeram. Ordem. Josué recebeu a estratégia e acatou. Ensinou aos sacerdotes e eles cumpriram o uso do povo. Sabe que às vezes nos falta isso, nos falta pôr em ordem a nossa vida. Às vezes nos falta pôr em ordem a nossa vida. Irmãos, eu estava vendo um treinador
desses de academia, falando assim: por que você era uma pessoa muito mais disposta na sua infância e adolescência e talvez até no início da juventude? Porque quando chegava a hora de acordar, sua mãe tirava você da cama e você tinha que sair. Chegava a hora de comer, sua mãe dava comida e você tinha que comer. Chegava a hora de tomar banho, sua mãe mandava você para o banho e você tinha que tomar banho. Chegava a hora de ir para a cama, sua mãe mandava você ir para a cama e você ia para a cama. Agora você dorme às 3, acorda meio-dia, não tem hora para comer, não se hidrata e depois não entende o que está acontecendo com a minha vida. Sabe que no aconselhamento bíblico, essa é uma das primeiras perguntas que eu faço. Como está a sua vida? Porque às vezes não é nem questão espiritual, é falta de ordem da vida. Não dá para ver o dia. Se as atividades da vida comum não estão em dia, não tem como eu viver para Deus. 1 Coríntios 10:31. Quero por mais, quero mais, ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Não coloca a vida em ordem, não tem como glorificar a Deus nessa vida. Então nós devemos confiar nas estratégias de Deus, obedecendo. Deus mandou? Faz. Outra ênfase do texto, versículo 10. Silêncio. Meus irmãos, nós falamos demais. Nós falamos demais e ouvimos pouco. Essa é a grande verdade. Tiago diz isso. Nós temos que ser prontos para ouvir. Mas nós gostamos de falar. E como nós queremos ter sempre razão, nós queremos falar até para Deus o que ou como Ele deve fazer as coisas. Versículo 10 nos mostra que Josué tinha dado ordem ao povo dizendo: não gritem, nem façam ouvir a sua voz. Não digam uma palavra sequer. Às vezes nos falta é fazer silêncio diante da majestade de Deus. O Senhor deu a estratégia e nós queremos revelar, nós queremos dar ideia, nós queremos dar uma recalchutada. Silêncio. Submeta-se à estratégia de Deus, à instrução do Senhor. E a terceira ênfase do texto é a perseverança. Dos versos 10 a 16, nós vamos ver que eles foram obedientes até o fim. Irmãos, humanamente falando, essa estratégia aqui daria alguma coisa? Isso aqui não daria em nada. Então, pode ir se larga, tudo quietinho. Humanamente falando, isso aqui não daria em nada. Mas eles foram perseverantes. O Senhor mandou fazer assim? Vamos fazer. Um dia, 2 dias, 3 dias. Talvez nós, lá pelo terceiro dia, nem sei se chegaria no terceiro, né? Na geração que nós estamos, não sei se chegaria no terceiro dia. Não, peraí, Senhor. Vamos dar uma revisada aí nessa estratégia que não está dando certo. Perseverança. Eles ficaram 6 dias rodeando a cidade, obedecendo uma estratégia que, humanamente falando, não daria em nada. Mas o Senhor mandou fazer, acabou de colocar tudo em ordem, nós vamos acatar e vamos ser perseverantes. E dos versículos 17 a 19, nós vamos ver que nós temos que obedecer ao Senhor, porque a obediência é uma expressão de fé. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós estamos mostrando a nossa fé. O Senhor disse que a cidade estava condenada, salvo alguns utensílios metálicos que seriam dedicados ao templo, ao futuro templo, né? Ao Deus glorioso. Irmãos, a obediência deve ser integral, porque o Deus que deu as ordens é o que garante a vitória. No sermão do mês que vem, nós vamos ver que teve uma família que resolveu não obedecer integralmente, e foi Cristo que fez. A obediência deve ser integral. Isso é submissão. Isso é rendição. Isso é isso. Vocês não vão pegar nada, vocês não vão roubar ninguém, exceto Raabe, porque ela creu no Senhor. Irmãos, quantas vezes nós obedecemos parcialmente e na verdade nós não estamos obedecendo ao Senhor, nós estamos obedecendo aquilo que nós gostamos. Eu vou obedecer até onde eu gosto. Ah não, aqui eu acho que já é demais, né? Aí não vou.
Obedeça mesmo quando você não entender. Na maioria esmagadora das vezes, Deus não mostra para o seu povo o seu plano completo. E na nossa vida também é assim. O que nós sabemos, meus irmãos, é que no final dos tempos, nós teremos uma eternidade para desfrutar com Cristo. Isso é o que nós sabemos. Era o que Josué e o povo de Israel sabiam, que a terra seria dada para eles. Mas eles não sabiam os detalhes. O que Deus fala para Abraão? Sai e vai para a terra que eu te mostrarei. Meus irmãos, quantas vezes nós fingimos espiritualidade por não obedecer aquilo que já está colocado para nós? Num determinado caso de aconselhamento, uma pessoa me procurou porque estava com muitas dificuldades na sua vida cristã. Não era membro da igreja presbiteriana. E aí, nós fomos acompanhando aquela pessoa por algumas semanas. E então ela foi confrontada pelos seus pecados. E como ela não via escapatória, não tinha para onde ela se escapulir, eu nem mostrou estabuado, diria o gaúcho, não tinha para onde ela sair, ela lascou-lhe aquela falsa espiritualidade. Então, pastor, eu agradeço pelo seu tempo, mas eu vou orar para saber qual que é a vontade de Deus na minha vida. Mentira! Mentira! Não quer tratar o pecado, não quer tratar a desobediência, não quer tratar a desordem. Deus está mostrando a vontade dele para você. A palavra de Deus confrontou o seu pecado. E agora você apresenta uma falsa espiritualidade para dizer: eu vou consultar o Senhor. Mas aqui o Senhor acabou de dizer o que você deve fazer. Quantas vezes nós obedecemos parcialmente? Isso significa, na verdade, que nós estamos desonrando o Senhor. Nós estamos obedecendo só aquilo que nós gostamos da mensagem, só aquilo que nós gostamos da Escritura. As pessoas alegam ter fé no Senhor, mas quando são chamadas à obediência, não obedecem. Nem sempre Deus explica o porquê, mas se o Senhor disse faça, qual deve ser a nossa atitude? Fazer. Às vezes nós vamos fazer coisa básica. Foi falado da escola bíblica, e se Deus encher essa igreja de convidados na próxima semana, às vezes nós não temos buscado alimento e tem para saciar a nossa alma. A gente vai ter pão para compartilhar. A água da vida flui no nosso coração de forma que sacia a sede daquele que chega. Às vezes nós queremos que a igreja cresça, mas nós que já somos parte da igreja não estamos fortes o suficiente. Não obedecemos. Às vezes nós não vemos resultados imediatos e queremos desistir. Até o 6º dia não tinha resultado. Até o 7º dia, na hora que Josué deu a ordem, não tinha resultado. Esse é o desafio da vida cristã. É acordar amanhã de manhã de novo e crer. É acordar terça e crer. Esse é o desafio da vida cristã. A maioria de nós vai passar por essa vida sem ver um milagre extraordinário. A maioria de nós vai passar por essa vida sem ver uma intervenção divina espetacular. Que Deus tem poder para fazer e pode fazer. Mas o grande desafio é, no primeiro dia, crer na estratégia do Senhor. Isso fica evidenciado que eu creio porque eu obedeço. Eles tinham que levantar no 2º dia e rodear a cidade de novo, mesmo sem ter resultado no primeiro dia. No 3º dia eles tinham que levantar e rodear a cidade de novo. Isso diz respeito, meus irmãos, à nossa constância. O problema é grande, mas como eu confio na estratégia do Senhor, eu vou colocar em prática o que Ele está mandando. Persista. Às vezes você está no seu 6º dia, a vitória está logo ali, não desista. Não desista. Confie na estratégia do Senhor, ela é a melhor. Às vezes você está no seu 7º dia, pouco antes de Deus declarar a vitória. Ou talvez você esteja no primeiro dia, né? Persista. Continue. Obedeça integralmente. Obediência parcial é rebeldia disfarçada.
Meus irmãos, obediência parcial é rebeldia disfarçada. É que nem determinada pessoa: não, obrigado pelo seu tempo, pastor, lhe agradeço o seu empenho, mas eu vou buscar para saber qual que é a vontade de Deus. A vontade de Deus está aqui. Aqui está a vontade de Deus, obedeça. Sabe por quê? Porque é mais fácil nós espiritualizarmos as coisas do que obedecer aquilo que está explícito diante de nós. É mais fácil. Obediência parcial é rebeldia disfarçada. Eu não aceito o que Deus manda fazer, mas eu vou dar uma remendadinha, eu vou obedecer uns pedacinhos. A vida cristã é um chamado à morte do eu. Quem quer vir após mim? Negue-se. Ou seja, você deixa de viver para você e passa a viver pelos interesses do reino. Mais uma aplicação: não tenha por puro aquilo que Deus condenou como impuro. O povo de Israel foi advertido para não tocar nas coisas amaldiçoadas. Meus irmãos, tem coisa que nós já sabemos que é pecado e nós insistimos em fazer. Tem coisas que nós não precisa ninguém nos ensinar, não precisa ninguém nos dar uma explicação, não precisa de uma profundidade teológica. Eu já sei que mentir é pecado, mas eu não me comprometo em falar a verdade. Paulo fala para os crentes em Éfeso: aquele que vocês são nova criatura. Bom, agora vocês vão se despir do velho homem e se revestir do homem que nasce de Deus, espiritual. Aquele que mentia, não minta mais. Antes fale a verdade, cada um do seu próximo. Você já sabe isso. Assim como tantas outras coisas na nossa vida, nós já sabemos que é pecado. Nós já sabemos que é errado. Mas vai ter uma família aqui, por um péssimo pastor do lar, que vai achar que está tudo bem se envolver com aquilo que Deus já disse que é. Meus irmãos, muitas vezes o Senhor nos mostra um limite da vida cristã e Ele diz assim: olha, meu filho, o limite é aqui, daqui para lá é pecado, não vai. Sabe o que às vezes alguns de nós faz? O limite é aqui, eu vou ficar livre, ainda estou dentro ainda. Tem uma frase do pastor Batista, pastor José Marbessa, que ele diz assim: se você fica brincando na beira do precipício, não diga que cair foi um acidente. Você estava lá porque você quis. Não tenha por puro aquilo que Deus condenou como impuro. Não ache que está tudo bem se envolver com aquilo que o Senhor já disse que é pecado. O povo foi advertido. E quantas vezes, meus irmãos, nós, conscientes de algo que é pecado, ficamos flertando com o pecado, fazendo de conta. Um dia perguntaram para um pastor Billy, pastor, todo dia no intervalo do almoço eu fico a sós com a minha colega de trabalho, um homem falou isso para nós termos um horário de almoço. O senhor acha que seria um mau testemunho? O pastor Billy disse assim para ele: meu filho, você está um baixo para sua esposa. Ele ficar sozinho a rua, senta no banco da praça, não tem todo lá. Você tem lá, vocês querem todo mundo ver, não, todos só almoçar. Por que finalizar com aquilo que é pecado de Deus? Por que brincar com aquilo que desagrada a Deus? Por que jogar com aquilo que levou Cristo à cruz? Por quê? Que razão é? Nós estamos vivendo um tempo de relativismo. Então é preciso reafirmar que aquilo que Deus disse que é pecado, é pecado. Irmãos, nós devemos confiar nas estratégias de Deus, independentemente do tamanho do problema, colocando em prática aquilo que Deus ordenou. E então nós experimentaremos a sua gloriosa salvação.
versículos 22 a 27, nos mostram que a destruição de Jericó não era apenas um ato de guerra, é uma cena de juízo e de graça. O Senhor Deus havia falado para Moisés que a idolatria do povo de Canaã tinha chegado até a presença dele. Então o Senhor iria expulsá-los da terra. Então Deus não coloca o povo de Israel na terra de Canaã sem razão. O povo de Canaã ser expulso daquela terra é parte do juízo de Deus. Aquela terra era muito boa e Deus iria desapropriá-los de lá para dar para o seu povo. Então, se por um lado Deus está trazendo o seu juízo para o povo de Canaã, por outro lado o Senhor está trazendo salvação para o seu povo e para aqueles que não creem. Deus cumpre a sua palavra de juízo sobre a cidade idólatra de Jericó, mas também cumpre a sua palavra de salvação a uma pecadora arrependida. Em meio ao caos do pecado, em meio às gigantescas muralhas que se levantam diante de nós, a salvação. Às vezes nós olhamos para os problemas da nossa vida e, diga-se de passagem, nós temos problemas políticos, econômicos, de segurança pública. Agora nos últimos dias nós temos isso. Mas em meio a esse caos, não fite os seus olhos nos problemas. Lembre, a fé cristã não ignora os problemas, mas ela nos faz ver que Deus é maior que isso. Há salvação em meio ao caos. Em meio ao pecado do Éden, o Senhor matou um animal para cobrir o pecado de Adão e Eva. Em meio à queda de Jericó, Deus está levantando uma mulher com salvação. Parece um paradoxo. Parece que não tem esperança, parece que é uma mensagem de terror. Enquanto uma cidade está vindo abaixo, uma vida está sendo erguida às mansões celestiais. Raabe creu no Deus de Israel mesmo antes de ver a vitória. Lembra capítulo 2, versículos 9 a 11? Olha, eu sei que o Deus de vocês deu essa cidade para vocês. Eu sei disso. Eu estou convencida disso. Eu quero fazer parte da segunda. No nosso coração não tem ânimo para lutar. Enquanto Jericó está vindo abaixo, Raabe está sendo erguida. Deus separa o justo do ímpio. Irmãos, amados, no Salmo 73, um crente, compositor de hinos, cantor, músico Asaf, ele chegou a pensar no coração dele: olha, eu acho que foi em vão eu ter me guardado do Senhor. E parece que a vida dos ímpios é que é tão boa. E às vezes nós pensamos isso. Mas Raabe se guardou do Senhor. E chegou o dia do juízo do Senhor. E no dia do juízo, ela foi justificada. Justificação pela fé somente. Parece que nós temos aqui uma antecipação do livro de Romanos, não é? Nós acabamos de celebrar a reforma protestante. Pela fé ela foi justificada e ela vai entrar na galeria dos heróis da fé. Porque ela creu na salvação que era promovida pelo Deus que também destruiu. Os ímpios serão destruídos. Mas em meio à destruição, há esperança de salvação, de nova vida para quem crê. Nós temos aqui uma antecipação do Evangelho. Romanos 10, 13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Raabe, ela invocou, ela buscou pelo Senhor. Ela disse: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar com o Deus de vocês. Vocês têm misericórdia da minha vida, vocês cuidam de mim. Irmãos, em meio à destruição, em meio ao caos causado pelo pecado, lembre-se, os cananeus, e particularmente o povo de Jericó, eram idólatras. Em meio ao caos causado pelo pecado, levanta-se
misericórdia de Deus, salvando aqueles que creem nele. Enquanto a cidade perece, Raabe e sua casa recebem salvação. Nós vemos nessa parte final que Deus cumpre a sua promessa, dando Jericó, salva Raabe, derrama o juízo e confirma através de uma grande conquista militar aquelas promessas que ele fez para Josué lá em Josué 1, 5 ao 9, lembra? Onde tocar a planta do teu pé? 6 capítulos depois o Senhor confirma. E o versículo 27 diz que o nome de Josué ficou afamado. Ou seja, aquele ali que o Senhor levantou fez a obra do Senhor. Irmãos, Deus é fiel e salva todos que nele confiam. Deus é fiel. Ele não pregou uma peça de Raabe. Ele não jogou por Raabe. Assim como o Senhor alcançou Raabe em meio à destruição do pecado, é assim que o Senhor nos alcançou. Nós vivíamos pobres, cegos, perdidos, em meio ao lamaçal do pecado. Foi lá que o Senhor nos alcançou. Por isso nós podemos evangelizar com muita tranquilidade nos nossos corações. As pessoas também estão em meio à destruição do pecado. As pessoas também estão diante da iminente vinda de Cristo e o derramamento da sua ira santa. Mas se elas ficarem sabendo do Deus que salva, elas podem dizer: eu quero ficar do lado daqueles que lutam com Deus, ou daqueles que lutam contra Deus. Eu quero fazer parte do exército de Deus. Irmãos, somente em Cristo nós encontramos refúgio em Deus juízo. Todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago do fogo, o qual é a segunda morte. Mas em Cristo, Deus falou assim: nós somos justificados. E aquele que está justificado, diz Romanos 8, já não há condenação sobre ele. Ninguém pode apontá-lo, não porque ele é perfeito, mas porque ao reconhecer as suas misérias, ele clama pela justiça de Deus. O Evangelho do Senhor Jesus é o abrigo em meio à destruição causada pelo pecado. A única maneira de ser salvo do juízo de Deus que virá é através da fé em Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Josué 5, 13 ao 15, ele é o comandante dos exércitos do Senhor. Nós temos aqui uma teofania, é uma aparição do Senhor Jesus, antes da sua encarnação, mostrando que Ele é que dá a certeza da salvação para o seu povo, a segurança de chegar na nova Canaã, porque é Ele que salva. Nós estamos na nossa jornada cristã. À medida que nós vamos avançando, à medida que nós vamos caminhando, o Senhor Jesus disse que edifica a sua igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela. As Jericós da nossa vida vão caindo, da natureza que for. Nós devemos passar pelas Jericós e ver se lá dentro não tem alguém que o Senhor chamou para crer no Evangelho. Não, eu quero ir com vocês na jornada de vocês. Eu sei que vocês vão conquistar a terra. Eu sei que o Deus de vocês deu a salvação para vocês. Eu sei que isso pertence a vocês. Eu quero ir com vocês. Finalmente. Acabou o culto, perdão. A mesma graça que transforma, inclui. Raabe foi transformada e ficou fora do acampamento de Israel por uns dias. Aí, passado o período da purificação, nós não podemos entrar aqui em todos esses detalhes, ela foi inserida no meio do povo de Israel. E o narrador nos diz que ela viveu entre o povo de Deus até os dias de hoje, até o tempo presente que a narrativa está sendo escrita. O mesmo Deus que transforma, inclui. Você se lembra de Colossenses 1,13? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Senhor. Isso que aconteceu com Raabe, aconteceu conosco.
ela não foi apenas salva, ela foi integrada ao povo de Deus. Nós temos aqui uma amostra do Evangelho. Jericó representa as dificuldades no mundo que está em constante rebelião contra Deus e que receberá o juízo de Deus. E essa é apenas uma das grandes muralhas que nós enfrentamos na nossa vida. Raabe, por outro lado, é o pecador que crê e é poupado pela graça. Josué, o comandante que conduz o povo à vitória, aponta para Jesus, o comandante dos exércitos do Senhor. Sob a sua liderança, o povo é liberto, o inimigo é derrotado e os que creem são salvos. Josué aponta para Jesus. Sob a sua liderança, o povo é liberto, o inimigo é derrotado e os que creem são salvos pela graça. Na cruz, o Filho de Deus derrubou as muralhas do pecado que nos separavam do Pai. Pela sua ressurreição, nos deu uma vitória muito maior do que a queda de uma cidade. Ele nos deu a vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o mundo, sobre o inferno. Por isso, o Senhor nos chama a confiar nas suas estratégias, independentemente do tamanho do obstáculo. Sendo obediente e colocando em prática. E finalmente, experimentando a graciosa salvação que nós só temos em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Ó Deus, todos nós temos muitas barreiras e dificuldades para vencer nessa vida, sendo a maior delas o pecado. Barreiras de natureza física, da saúde, financeira, emocional, todas elas são importantes e o Senhor não ignora a nossa dor em nenhuma delas. Entretanto, o Senhor não apenas nos garante vitória, mas o Senhor nos diz como fazer para alcançar a vitória. Nos dê humildade, Senhor, para que nós possamos nos dobrar diante de Ti e Te obedecer. E que nós possamos experimentar a graciosa e gloriosa vitória em nome de Jesus.